A paz do Senhor, irmãos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. É um prazer estar com vocês novamente e poder falar um pouquinho daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. E eu gostaria de ler com vocês apenas um versículo que se encontra em Mateus, capítulo 14, versículo 29, e diz assim: E ele disse: Vem, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Amém? Esse trecho de Mateus, do 14, do 22 ao 36, é um trecho bem conhecido. Ela vem narrando a história dos discípulos de Jesus, quando foram mandados para Cafarnaum. Jesus já havia feito o milagre dos pães e agora ele pediu que os discípulos dessem sequência indo a Cafarnaum, enquanto ele iria falar com o Pai, renovar as suas forças, né? E Pedro, nesse texto, ele tem uma experiência única, uma experiência que a gente não vê, não lê, mas em nenhuma parte da Bíblia. Pedro, ele era um homem impulsivo, era um homem agitado, era um pescador com muitos anos, muito tempo de prática, e ele vai ter um momento, uma experiência única com Jesus, experiência essa que com certeza marcou a sua vida. E quando eu leio esse texto, quando eu penso nessa experiência que Pedro teve com Jesus, eu penso nas nossas vidas, em como é importante nós termos experiências com Deus. E Pedro ali, ele estava com outros 11 discípulos. Eles estavam todos no barco e eram 3 horas da manhã. A Bíblia diz que as ondas estavam fortes, havia uma tempestade muito grande se formando e eles estavam com dificuldade para remar. Os discípulos, eles estavam cansados, eles olharam e viram o vulto caminhando sobre as águas na direção deles. E com certeza, se fosse você, se fosse eu, nós nos assustaríamos também. Embora eles andassem com Jesus, eles conhecessem a Jesus, mas naquele momento a escuridão não permitia que eles vissem quem era. E eles se assustaram, E o propósito que Jesus tinha ali não era causar pânico neles, não era causar medo, mas sim passar adiante para mostrar para eles o poder divino que ele tinha, que a sua presença estava ali naquela hora angustiante, que eles não estavam sós, mas que Jesus estava com eles. Mas eles não o reconheceram. Muitas vezes nós também agimos iguais a esses discípulos quando vêm as tempestades sobre as nossas vidas. Muitas vezes nós não conseguimos reconhecer Jesus diante dessas circunstâncias, nós não conseguimos reconhecer o agir de Deus nessas circunstâncias. Mas mesmo assim o Senhor, Ele está presente, Ele não nos deixa só e Ele sempre quer mostrar o seu poder, como Ele age nas nossas vidas quando nós permitimos que Ele haja. E quando Jesus deu uma palavra de ânimo para eles, ele falou para os discípulos: tenham coragem, sou eu. De todos os discípulos, somente um teve a ousadia de querer viver algo diferente, tomou uma atitude. E essa pessoa, segundo a palavra do Senhor, fala: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Essa única pessoa foi Pedro, que teve essa ousadia de falar isso para Jesus. E baseado no convite de Jesus, vem. Pedro, ele fez a escolha, ele saiu do barco e foi em direção a Jesus. Ele soltou-se, ele entregou-se totalmente ao poder de Jesus. E é isso o que Deus diz, que sob a palavra dele nós podemos descansar, nós podemos confiar que Ele vai estar conosco. E mesmo que as coisas não pareçam tão racional, não pareça tão normal, porque não é normal um homem andar sobre as águas, mas para aquele momento, Pedro, ele não pensou
no que podia acontecer. Ele tinha apenas que tomar uma atitude e ele escolheu tomar atitude, sair do barco. E ele já estava tendo momentos difíceis, estava vivendo uma experiência difícil com aquela tempestade. Mas agora ele escolheu uma outra experiência, uma experiência incrível, a experiência de sair do barco, daquilo que aparentemente estava tão seguro, que parecia seguro, aquilo que estava firme, aquilo que era a sua zona de conforto com que ele convivia dia a dia, mas ele escolheu sair, andar sobre as águas. E desses dias de reclusão, a pergunta é: quais têm sido as nossas experiências com Deus? Nós estamos satisfeitos com o que temos recebido, com o que temos vivido de Deus? A palavra do Senhor, ela tem se tornado verdadeiro alimento espiritual nas nossas vidas? Será que nós queremos tomar a mesma decisão que Pedro tomou, sair do barco? Será que nós queremos tomar essa decisão de largar tudo e se lançar aos pés do Senhor Jesus? Não importa as circunstâncias, não importa os momentos, não importam as tempestades, mas nós precisamos lembrar que nós podemos ter experiências incríveis com o Senhor nesses dias de reclusão. E isso depende de mim, depende de você, depende das nossas atitudes, da nossa escolha. O que nós queremos ter ou não experiências com Deus? Quem não arrisca, não petisca. Pedro arriscou e teve uma experiência incrível. Andou sobre as águas enquanto os 11 discípulos ficaram só observando. O que você escolhe? Ficar observando ou ter uma experiência com o Senhor? Qual é a tua decisão? O que você deseja? Nós precisamos cuidar para não perder o nosso foco, porque os ventos contrários, eles podem nos afastar da presença de Deus, nos distanciar dele. E Pedro, quando ele perdeu o foco, ele começou a afundar, mas ele gritou: salva-me, Senhor. E o Senhor estendeu a mão e o tirou, o levantou das águas. Assim somos nós. Se porventura nesse dia você está passando por dificuldades, você está achando que não vale mais a pena, o teu foco está se distanciando do Senhor, olhe para Ele novamente, grite, clame a Ele. Misericórdia, Senhor, salva-me. E Ele vai estender as mãos e vai te trazer de volta para o plano dEle, para aquilo que Ele tem para a tua vida. Tenha uma experiência com Deus. Se arrisque. Faça como Pedro, se arrisque na palavra de Deus, baseado na palavra do Senhor, e ande sobre as águas. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta palavra, te agradecer porque o Senhor tem sido nosso consolo, nosso conforto, Senhor, tem sido a força que nós necessitamos, Pai. Senhor, e como peço para a tua igreja, que o Senhor abençoe a tua igreja, em nome de Jesus, Pai. Leve a tua igreja, Senhor, a caminhar, Pai, a caminhar sobre as águas, e que teu nome seja exaltado e glorificado em tudo, em nome de Jesus. Que os irmãos recebam a bênção do Senhor sobre suas vidas. Um grande abraço a cada um, em nome de Jesus. Amém.